Gente, eu tô editando meu vídeo aqui agora e eu quero pedir perdão pra vocês. A lente que eu usei, ela parece que não consegue passar mais de 3 minutos focando. Na verdade, nem isso tudo. Então ela meio que fica focando e desfocando. Mas, tipo assim, o conteúdo do vídeo tá bom. Eu não vou mais usar essa lente, prometo. Olá, amados! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024. Bom, tecnicamente eu postei os bastidores da gravação do trailer. Se você não assistiu, vai lá assistir. Mas esse aqui é o primeiro vídeo que eu sento aqui para falar com vocês, para matar a saudade. Estou aqui de cenário novo. Se você não sabe, esse aqui é o meu quarto. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Apesar de eu sempre ter gravado os meus vídeos no meu quarto, mas esse aqui realmente vocês vão ver o meu quarto, então, welcome! Então vamos lá, tour pelo meu quarto. Ali são as minhas cortinas. Aqui são os meus travesseiros. E é isso. Mas é isso, eu tava com muita saudade de vocês, estou feliz de estar aqui de novo, hablando com ustedes. E vamos pro que interessa, que o vídeo de hoje a gente vai falar do Nathan. Se você não conhece o Nathan, se você não assistiu o espetáculo, coisa feia. Vou deixar aqui linkado também para você assistir o espetáculo de Natal que eu fiz. Eu fiz o personagem Nathan, vou deixar aqui em cima e vou deixar também na descrição o link para você ir lá assistir. Mas eu quero contar para vocês como foi um pouco do processo de criar o personagem do Nathan e como foi o processo dos ensaios também. Esse aqui talvez seja um vídeo mais curto do que o outro vídeo que eu fiz nesse mesmo formato, porque nós só tivemos um mês de ensaio. Começamos no dia 20 e apresentamos no dia 25. Então foi um processo muito rápido, a gente teve que fazer muita coisa, uma em cima da outra, tudo muito rápido, porque a gente meio que saiu de um espetáculo, já entrou no outro, mas é isso, eu quero compartilhar com vocês como foi um pouco dessa jornada com o Nathan. Então, como eu já falei pra vocês, né, esse período dos ensaios durou mais ou menos um mês, desde que a gente começou até a gente apresentar o musical, e além de estar fazendo um personagem, eu também fui o coreógrafo do espetáculo. Então eu tive que fazer esses dois papéis em um mês. E foi peleja, gente. Mas deu certo, graças a Deus. Baseado nessa experiência que eu estava tendo de ter que montar esse espetáculo de uma forma tão rápida, foi aí que eu pensei em fazer aquele vídeo que eu postei aqui para vocês em dezembro, que é como fazer um musical, um espetáculo mais rápido. E eu vou até deixar linkado aqui para você também. Ó, tá cheio de links esse vídeo aqui, hein? Se você entrar aqui no card, você vai ver vários vídeos que eu vou deixar linkado que tem a ver com esse que a gente está fazendo aqui hoje. Mas basicamente foi dessa minha experiência que eu tirei a ideia de fazer esse vídeo para vocês, de como acelerar o processo dos ensaios, porque tenho certeza que muitos de vocês também passaram pela mesma coisa que eu passei, de ter que fazer algo assim mais rápido do que o normal, ou por falta de costume de nunca ter feito um musical antes, ou até mesmo por ter tido um tempo menor. Mas é isso, a época do Natal passou, estamos todos descansados, agora a gente tem um tempinho para respirar. Não esqueçam que daqui a pouco, gente, a gente já tem que começar a Páscoa de novo. Então já estejam atentos a isso, tá? Só para vocês entenderem a história do Nathan, eu vou falar aqui rapidinho a história do musical para vocês entenderem como foi que eu encaixei o Nathan dentro dessa história. O Nathan é o melhor amigo de outro rapaz chamado Benjamin. Benjamin, ele é jovem, ele tem os seus 11 anos. E o Benjamin recebeu uma carta do além, que é de Deus, explicando toda a história do nascimento de Jesus e dizendo que ele devia compartilhar essa história com o mundo. Então eles vão enfrentar alguns desafios para compartilhar essa história. Por quê? Porque eles moram num país comunista onde há uma ditadura, uma realidade parecida com a Coreia do Norte. Esse foi a inspiração, né, do nosso roteirista. E também pensando nos cristãos que moram nesses países e que têm que falar da palavra de Deus e enfrentam essas dificuldades na sua diária. Então a gente quis trazer essa história para conscientizar mais as pessoas dessa realidade. O Nathan, que é o meu personagem, ele recebeu essa mesma carta que o Benjamin recebeu, só que muitos anos antes. E ele não cumpriu o que a carta pediu, que era para espalhar a história de Jesus ter nascido. Baseado nesse acontecimento, a gente viu que o Nathan, ele era regido pelo medo. Ele mora naquele país que é regido pela ditadura, que não tem liberdade de expressão. Então o medo era uma emoção que tomava conta da vida dele desde a infância dele, que foi quando ele recebeu a carta pela primeira vez e não cumpriu o pedido da carta. Então toda a trajetória do Nathan nesse musical é com esse histórico de medo e de fracasso, porque ele recebeu a carta, não fez o que a carta pediu e ele se sentia mal por isso. Ele queria ter ido atrás, mas ele não se sentiu corajoso o suficiente. Então ele tinha essa decepção na vida dele. Então quando o Benjamin recebeu essa carta, o Benjamin, que é quase um filho para o Nathan, eles não são familiares, mas eles têm esse relacionamento um com o outro, que isso foi até uma história que eu criei, não está no roteiro, mas é só para entender melhor a relação do Nathan com o Benjamin. Foi uma história que eu criei na minha cabeça. O Nathan é órfão, o Benjamin também é órfão, e os dois se encontraram, e agora o Nathan ele cuida do Benjamin. Eu já explico para vocês o porquê eu coloquei o Nathan para ser órfão também. E aí quando o Benjamin recebeu a carta, o Nathan ficou muito receoso, a princípio. Depois ele foi mudando, essa foi a jornada do personagem, de medo para coragem. Eu queria levar o Nathan nessa trajetória e que as pessoas vivessem essa trajetória junto com ele.
Mas assim que a carta foi recebida, enquanto ele discutia com o Benjamin e com a Olivia, que também era amiga dele, ele ficava cortando a empolgação dos amigos. Porque os amigos queriam fazer o que a carta pedia, os amigos queriam espalhar a notícia do nascimento de Jesus. Mas o Nathan, ele estava ali, tentando conter a emoção deles, porque isso não seria algo sábio para eles fazerem, já que eles moravam naquela realidade daquele país. Mas aí ele foi encorajado pelos amigos e ele decidiu fazer o que a carta pedia, ele decidiu começar a espalhar o amor de Jesus. E aí é que a gente assiste o Nathan passar por essa trajetória, né, de se libertar do medo e ser libertado do medo por causa do amor de Jesus. E como eu tinha falado um pouco antes, a questão dos órfãos, do Nathan e do Benjamin serem órfãos. O Benjamin é óbvio, para ele ter o Nathan como pai, ele não deveria ter um pai. Então, esse é o porquê o Benjamin foi órfão. Mas o porquê o Nathan foi órfão. Como eu já falei, ele recebeu anos atrás a mesma carta que o Benjamin recebeu, só que ele não foi atrás. E uma coisa que ele fala para o Benjamin no meio do espetáculo é que ele conhece essa história de Jesus de muito tempo atrás, por causa da carta e também por causa da maneira que os seus pais falavam de Jesus para ele. Os seus pais contavam a história de Jesus para ele antes de dormir. E outra parte da história que eu criei foi: os pais do Nathan viram essa carta que ele recebeu e foram atrás de fazer o que a carta pedia. Eles foram atrás de compartilhar o amor de Jesus. Só que eles não tiveram sucesso e eles foram parados pelo governo e, consequentemente, mortos por causa disso. Então o Nathan criou ainda mais receio de espalhar a notícia daquela carta, porque ele viu o que aconteceu com os pais. Então ele criou um certo bloqueio com aquela história, com aquela mensagem que vinha ali naquela carta. E, consequentemente, ele se tornou órfão, porque os pais não estavam mais ali com ele. Então ele achou a família dele no Benjamin. Eles encontraram um ao outro e ali se tornaram uma família, os dois. Essa é uma história bem complexa, não é o que a gente vê geralmente por aí nos espetáculos de Natal, né? Esse foi um espetáculo bem que trazia a audiência a refletir, porque é uma realidade que ninguém está acostumado, mas é uma realidade que existe. Então as pessoas foram confrontadas, as pessoas tiveram um choque de realidade. Em relação à inspiração para construir o Nathan, eu não tive tanto um personagem específico, ou mais de um personagem específico, que eu me baseei para construir o Nathan, mas eu construí o Nathan embasado na empatia. Eu analisei duas realidades diferentes. A primeira é a da Coreia do Norte, que é um lugar que existe, um lugar real, que as pessoas vivem uma situação parecida com a do Nathan. E a segunda é a dos Jogos Vorazes. Toda a estética, todo o figurino desse espetáculo foi baseado nos Jogos Vorazes, nas vestimentas do pessoal dos distritos, como vocês podem ver aqui nessas fotos. A gente se vestia meio que de um jeito parecido, mas eu também parei para pensar na história dos Jogos Vorazes, que eram vários distritos vivendo sob o controle da capital. E as pessoas da capital faziam as crianças dos distritos lutarem até a morte nos Jogos Vorazes. Então, nessa realidade, você consegue enxergar a tirania, a crueldade dos Jogos Vorazes. Então, baseado nessas duas realidades, eu somente usei a minha empatia. Como será que deve viver num país assim? Como será que as pessoas devem se sentir no dia a dia? E quais pensamentos se passam na cabeça de uma pessoa que quer escapar de uma realidade como essa? A Katniss Everdeen, que é a personagem principal dos Jogos Vorazes, ela teve essa trajetória de libertar aquele povo dessa realidade que eles estavam vivendo, parecido com o que o Benjamin fez. Mas aí eu parei para pensar, e as pessoas que estavam lá nos distritos? As pessoas que não estavam com a Katniss na capital, as pessoas que ficaram em casa, as pessoas que cresceram com a Katniss, a família da Katniss. Como eles devem ter se sentido vendo ela passar por tudo aquilo de derrubar um governo? Será se eles ficaram com medo por ela? Será se eles ficaram esperançosos? Então foi meio que nessa narrativa que eu criei na minha cabeça que eu construí as emoções e o personagem do Nathan. Depois que o personagem foi construído, aí a gente teria que realmente ir e fazer o Nathan. Então a primeira oportunidade que eu tive de atuar como Nathan foi na gravação do trailer, que eu deixei os bastidores para vocês aqui assistirem no começo desse vídeo. Só que para me preparar para fazer esse trailer, eu tive que fazer um preparo diferente, porque eu sou acostumado a fazer o preparo do teatro, que é uma atuação bem expansiva. Mas ali eu teria que fazer uma atuação de cinema, porque seria feito um trailer gravado para passar na igreja. Uma coisa que foi crucial nesse processo foi uma entrevista que eu assisti do Leandro Hassum. Na verdade, ele estava dando algum podcast, e na verdade nem fui eu que assisti. Foi um amigo meu que assistiu, e ele só me mostrou esse pequeno corte, dessa pequena parte da entrevista. E isso, se eu não tivesse assistido essa parte da entrevista, eu não sei como eu teria feito essa atuação no trailer. Foi de Deus para mim. Foi literalmente Deus que usou meu amigo para me mostrar essa parte da entrevista. Ele explicava a diferença da atuação do teatro e da atuação do cinema. Eu já sabia que eram diferentes. Eu sei que o cinema é algo mais minimalista, o teatro é algo mais expansivo, mas eu não tinha noção do quão minimalista o cinema era até que eu assisti esse corte desse podcast aí com o Leandro. Eu não sei se eu vou conseguir o vídeo para vocês,
Eu vou tentar colocar linkado aqui na descrição, talvez se eu achar o link, mas abriu muito os meus olhos sobre o que significa atuar em cinema. E para o dia mesmo do espetáculo, teatro, tiveram duas coisas que mais me chamaram a atenção nesse meu preparo, que eu quero trazer aqui para vocês, que a primeira foi o canto. Eu ia ter uma música, o Nathan ia ter uma música nessa história, só que acabou que ela foi cortada por alguns motivos, a gente teve que ajustar muito o roteiro, umas cenas foram cortadas, outras foram acrescentadas. Nessas cenas estavam as músicas que eu iria cantar. A música que o meu diretor tinha escolhido era uma música bem com estilo lírico, estilo de ópera, do musical Os Miseráveis. Então eu teria que praticar algo que eu não tinha feito antes, que é o canto lírico. Então eu fui atrás de ajuda, porque eu não iria conseguir fazer isso sozinho, ainda mais em um mês. Eu fiz aula de canto com o maestro Marconi Araújo, é o professor da Cláudia Raia e do Miguel Falabella, para trabalhar justamente isso, nesse canto lírico e num canto mais projetado, né? Porque uma coisa de teatro é algo grande, algo que tem que encher o auditório. Então foi isso que eu fui lá trabalhar com ele, mas acabou que não foi tão necessário, né? Porque a música foi cortada, mas o conhecimento não vai ser jogado fora porque ainda está em mim. E próxima vez que eu for usar, eu já estou aqui pronto para cantar. E a segunda coisa que me chamou a atenção nesse meu processo foi a questão do drama. Porque essa foi a primeira peça de drama, de tragédia que eu fiz. Porque as outras eram algo mais família, mais alegre, mais comédia. O último personagem que eu fiz, antes do Nathan, o Sadu, era extremamente cômico. Era para fazer crianças rirem. Então ele era aquele personagem super bobo e muito animado e muito... Mas eu tive que aprender algo diferente para fazer o Nathan. Aquela coisa mais centrada, aquela coisa mais sentida. Ao invés de encantar a audiência, nesse espetáculo, a minha intenção era fazer a audiência sentir o que eu estava sentindo. Eu não estava ali para fazer ninguém rir ou ficar, uau, olha que personagem legal. Não, eu estava ali para fazer as pessoas sentirem a dor que o Nathan estava sentindo. Então isso foi algo que eu conversei com o meu professor de teatro, o Aldo Galdino. Eu vou deixar o Instagram dos dois aqui embaixo, do Aldo e do Marconi, caso vocês queiram conhecer o trabalho deles. Mas eu falei com o Aldo que eu queria trazer essa coisa diferente, essa coisa do drama. Mas aí eu pedi pro Aldo Galdino me ajudar com essa questão do drama, a questão do choro. Ele me explicou todo o processo que deveria ser feito para um ator aprender a chorar. Não foi um processo que eu consegui fazer. Essa foi uma parte que eu fiquei dissatisfeita com a minha performance como Nathan, é que eu não consegui me preparar como eu deveria. Foi algo que eu nunca tinha feito, foi um espetáculo de drama, só que eu só tinha um mês, foi um período muito curto. Eu estava mais preocupado em memorizar as falas e memorizar as marcações de palco e coreografar as meninas do que eu estava preocupado em aprender toda uma coisa nova que é chorar, que é algo bem grande, que é algo que mexe muito com as emoções de um ator. Então eu não consegui a tempo fazer tudo que o Aldo me recomendou. Mas foi uma atuação ok que eu fiz no dia. Foi algo passável, foi algo aceitável, as pessoas estavam vendo de longe. Se fosse algo de cinema que eu tivesse que realmente chorar em câmera, não iria ter ficado bom. Mas como o pessoal estava em distância, o choro ali estava mais ligado com a minha expressão do que com realmente as lágrimas caindo, porque as pessoas estavam de longe. Eu ouvi feedback das pessoas dizendo que quando me viram ali chorando quando eu fui preso, spoiler, se você não assistiu, sorry, mas o Nathan foi preso. Quando eles me viram lá naquela cena da prisão chorando, eles ficaram tocados e choraram também. Então eu sei que aquilo ali não foi mérito meu, porque eu não me preparei o suficiente, eu não tinha o talento suficiente para entregar o que eu precisava entregar naquele dia. Mas Deus, ele usou a minha vida para tocar as pessoas. Então o Espírito, ele moveu as pessoas. Então isso é até uma palavra de encorajamento para você. Você talvez não se acha preparado o suficiente para fazer algo que Deus está colocando ali na sua frente. Mas confia, que quem vai te usar é Ele. Ele não quer que você seja bom o suficiente. Ele quer que você confie nele. Claro, a gente tem que buscar sempre estar melhorando o nosso talento, multiplicando o nosso talento. Mas antes de sermos artistas talentosos, nós somos ferramentas na mão de Deus para tocar a vida das pessoas. E foi isso, foi assim que eu construí o Nathan. E eu falei que também eu fui coreógrafo, né, além de personagem. Eu montei toda a coreografia das meninas em uma semana. Uma semana antes do espetáculo, elas começaram a aprender as coreografias e memorizar tudo. Então, meninas, eu sei que vocês estão assistindo isso, palmas pra vocês, vocês arrasaram. Muito obrigado pela paciência de vocês. E vocês também, vão lá assistir o espetáculo, tá aqui no card, tá aqui na descrição. E vão ver o trabalho que a gente fez, vão ver o trabalho que os meus colegas de elenco fizeram, o que as meninas do balé fizeram, elas arrasaram. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui, se inscreva neste canal maravilhoso e ativa o sininho para você não perder as próximas vezes que eu postar vídeo, porque eu posto vídeo
Toda semana. Me segue lá no meu Instagram, @SilasCostaJúnior, Silas com SY. E o meu TikTok também é Silas Costa Júnior, sei lá, Twitter é Silas Costa Júnior. Todo lugar que você quiser me achar é Silas Costa Júnior. Mas eu recomendo muito você me acompanhar no Instagram, porque eu também estou postando conteúdo lá. Eu posto vários mini vlogs em formato de Reels, eu posto vários stories, eu converso muito com vocês lá. Então vão lá me seguir pra gente ficar amigo, pra gente ficar parceiro. Gente, bebam água, pratiquem tudo que vocês têm que praticar, durmam cedo, façam o devocional de vocês. E é isso. Eu amo vocês demais e a gente vai se ver na semana que vem.